Índia e Paquistão, mesmo com os recentes ataques, anunciam por meio do Trump, mediação dos Estados Unidos, um cessar-fogo na Caxemira. O que isso significa para a região, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre a viagem do Lula, que depois da visita ali ao Putin, agora está em direção à China, numa tentativa de aproximação da América Latina com os chineses, mas também de reforço dos BRICS e a participação da América Latina mais fortemente na organização que o Brasil está na presidência em 2025, enquanto temos também o Trump, segundo um dos seus principais assessores, cogitando o fim do habeas corpus nos Estados Unidos, o que de fato, segundo especialistas, coloca em risco o próprio Estado democrático de direito no país. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump que anuncia que as tarifas mínimas de 10% vão ser mantidas, independente de possíveis acordos, enquanto hoje temos uma cúpula importante na Suíça entre China e Estados Unidos para tentar renegociar a questão tarifária. E para finalizar, pessoal, falar também sobre a pressão gigantesca que o Putin vem sofrendo, toda a parte política governamental também da Rússia, claro, por conta de uma tentativa, uma pressão pelo cessar-fogo. Tanto o Trump fala sobre isso, como hoje nós temos Friedrich Merz, Macron, Keir Starmer, Donald Tusk, ou seja, representantes dos principais países europeus, indo em direção a Kiev e pressionando por um cessar-fogo. E a Rússia fala que aceita, mas que, claro, com algumas pré-condições. Quais condições são essas, hein? Enquanto isso, a Embaixada Americana nos Estados Unidos já afirma, no dia 12 ou dia 13, segundo a nossa inteligência, está previsto um grande ataque, e que pode ser até um novo ataque com Oreshnik. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de ganhar até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Eu já estou falando das melhores taxas do mercado, é super simples de você entrar, né? Pô, galera, você baixa ali no aplicativo, responde tal. Rapidinho você já é aprovado e na sua primeira conversão cambial com as melhores taxas, você já tem a possibilidade de ganhar até $20 de cashback, galera, mais de R$100 para diversificar suas posições. Fora que a Nomad, ela democratizou demais porque é super simples, ela é aceita em mais de 180 países, então vai fazer viagens internacionais. Não tem dor de cabeça de conversão cambial, compra de moedas tal, usa a Nomad sensacional e ainda pode ter acesso ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso da Nomad, que dá a possibilidade de você pagando aqui contas no Brasil, né, pô, sei lá, alimentação, tá, enfim, você vai ganhando cashback dolarizado, pode ter acesso ao Nomad Lounge, sala VIP da Nomad, galera, sensacional. E ainda vai ganhando pontos que não expiram, numa assim, sensacional, galera. Então, ó, link na descrição ou QR Code aqui na tela, Ricardo20 e tem acesso à Nomad. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, o prenúncio não era de um cessar-fogo, porque os ataques entre Índia e Paquistão, eles estavam continuando, até mesmo com a Índia realizando um grande ataque que havia atingido a base na sede do quartel-general militar do Paquistão, que está mais ou menos a 10 quilômetros ali da capital. E o Paquistão já tinha até anunciado que ia fazer um revide, que ia revidar aqueles ataques. Então, assim, a gente amanheceu, aparentemente, com até uma escalada da violência. Quando, de repente, o Trump anuncia, por meio do seu Truth Social e também por uma entrevista, que Paquistão e Índia tinham aceitado um cessar-fogo incondicional. Óbvio que não é uma proposta de paz, mas é um princípio de negociação. O próprio Trump colocou, né, que depois de uma longa noite de negociações mediada pelos Estados Unidos, eu tenho o prazer de anunciar que Índia e Paquistão concordaram com o cessar-fogo completo e imediato. Parabéns aos dois países por usarem um bom senso e uma grande inteligência. Vai lembrar, né, galera, que eu acho que também foi uma indiretinha para a Rússia e para a Ucrânia, porque o Trump fala que até perdeu noites de sono ali, tentando fazer uma proposta de cessar-fogo, mediação, e que não consegue trazer a paz para a região. Também tinha anunciado para vocês que, na minha concepção, não havia o risco de uso de armas nucleares ou coisa que o valha, porque a gente não fala de armas nucleares, primeiro, que estão dispostas, prontas para uso, claro que isso pode mudar eventualmente, né? E os dois países têm uma política, uma doutrina nuclear, de seria no first use, né? Ou seja, a gente nunca vai usar as nossas armas nucleares, a não ser que outro país use. Mais uma escalada da violência numa região tão tensa como a Caxemira, que envolve um terceiro elemento, que são os chineses, muito mais aliado dos paquistaneses do que dos indianos, isso de fato poderia acontecer. Ou seja, uma ótima notícia, um cessar-fogo se estabeleceu na região da Caxemira.
Enquanto isso, Lula, que foi criticado pelos países ocidentais, foi criticado por parte da mídia brasileira por ter ido em direção à Rússia participar do Dia da Vitória, ele falou que quem faz isso não entende, o Lula, né? Quem faz isso não entende o que é política, porque é importante se relacionar muito bem com os dois lados, que o Brasil não tem problemas com os Estados Unidos, mas reconhece a importância dos russos em meio à Segunda Guerra Mundial. E também na visão contemporânea, como membro dos BRICS, como país que faz parte do Sul global, não do hemisfério sul, claro, né? Mas do conjunto ali de países emergentes, enfim, que é uma espécie de uma voz ali, uma liderança, Rússia e China, claro, uma liderança dos BRICS, liderança dos países emergentes. Então Lula defendeu as suas posições. Mas eu diria que, além dos possíveis acordos que foram negociados, não foi anunciado nenhum, tá? Pelo menos até o momento, a reunião mais importante não é exatamente na Rússia, e sim na China. Sim, cara, agora, depois de passar pela Rússia, ele está indo em direção à China, ou participar da cúpula da CELAC, que é o grupo dos países da América Latina e também do Caribe, né? A CELAC, uma parceria ali com os chineses. Trouxe para vocês ontem que alguns países estão muito empolgados com a situação. O Gustavo Petro é um deles, presidente da Colômbia, que anunciou que mandará uma carta de intenções para a China com a intenção de entrar para a nova Rota da Seda, o que desagrada muito os Estados Unidos, já que hoje os americanos têm na Colômbia o seu principal aliado militar na América do Sul, desde o contexto de Guerra Fria. Então, mais um país que militarmente está se aproximando, né, aliás, economicamente, dos chineses, que era um antigo aliado dos Estados Unidos. O Petro reclama que existe um baita déficit comercial, que os americanos têm uma negociação que é desbalanceada com os colombianos. Então, assim, a expectativa é que a China possa aumentar os seus investimentos na América Latina, na Colômbia, aumentar a competitividade e também melhorar a balança comercial dos colombianos. Mas no caso do Brasil, por que é importante? Porque o Brasil ele já se coloca como uma liderança da CELAC. E o Brasil hoje ele está na presidência dos BRICS. Aliás, reunião que vai acontecer em junho. Não só com os membros antigos dos BRICS, mas como uns novos membros também, né? Então, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, o próprio Irã, mas também com os postulantes. A Indonésia também quem se integrou. Então, existe a possibilidade de Colômbia, a possibilidade de México e, aparentemente, a intenção do Brasil é fazer com que mais países da América Latina também participem da cúpula dos BRICS. Penso que essa cúpula da CELAC pode ser, né, a desculpa, enfim, para novos convites que o Brasil vai fazer. Lembrando que quanto mais países nos BRICS, melhor do ponto de vista que a gente ganha peso e representatividade. Mas, em compensação, maiores discordâncias também, como eu trago, né? Poxa, o Brasil, ele sempre defende nos fóruns internacionais a maior participação feminina na vida política e tal. Vai defender isso com a Arábia Saudita e Irã. A gente teve um exemplo recente. O Brasil colocou, por exemplo, na última cúpula de chanceleres dos BRICS, que era interessante apoiar que o Brasil fizesse parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. O Egito, que é um novo integrante, falou assim, não, mas eu não concordo. Não acho. Não que o Brasil não mereça, mas por que o Brasil e não outros países africanos? Porque os BRICS, que é um espaço para falar sobre economia, a gente vai começar a falar sobre participação no Conselho de Segurança Permanente da ONU, entende? Então o general Al-Sisi foi contra uma delimitação. Por isso que eu falei, ganha representatividade, mas perde coesão também, né? E até colocando que o Brasil é um dos membros iniciais, quanto mais países, menor o poder relativo, né, ou a representatividade brasileira em meio aos BRICS. Mas, de fato, é um grupo que hoje tem grande quantidade de produção de petróleo, tem a maior parte da população mundial, um PIB que já supera o PIB do G7, a representatividade aumenta. O Brasil, enquanto presidente, então, anunciou, né, que os seus principais objetivos são tratar da regulação da inteligência artificial, fazer uma mudança na governança internacional com críticas ao FMI, ao Banco Mundial e ao Conselho de Segurança da ONU, e também uma perspectiva da criação de um novo sistema alternativo de pagamentos ao sistema SWIFT e, quem sabe, a maior utilização de moedas locais, como o yuan, enfim, em detrimento do dólar. Será, pessoal, que o Brasil vai conseguir os seus objetivos agora em junho? E, aliás, polêmica, hein? Putin, teoricamente, poderia vir. Não acho que vai vir, tá? O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, mas também acho que já não tem muito mais credibilidade. Mas o Putin, de qualquer jeito, não iria. Penso que o Sergei Lavrov virá no lugar do Putin. Enquanto isso, galera, a gente tem um dos principais assessores do governo Trump, que é o Steve Miller, colocando que há possibilidade, sim, dos Estados Unidos cancelarem o direito de habeas corpus do país.
Não sou advogado, né? Possivelmente vários de vocês que me assistem, aliás, até obrigado por isso, tá? São advogados e podem falar com muito mais propriedade, mas habeas corpus seria o direito de você responder em liberdade, né? Então, se você tira o direito de habeas corpus, algum tipo de acusação faça que você seja detido diretamente. Claro que existem exceções, né? Em caso, por exemplo, de evidência ali, então se você pega em flagrante, por exemplo, aí não, beleza, né? Mas uma acusação você pode responder em liberdade justamente pelo direito de habeas corpus, que é um dos princípios de um Estado democrático de direito. Só que, segundo Steve Miller, o que está acontecendo é que nos Estados Unidos a Constituição americana é clara. Caso haja uma invasão dos Estados Unidos, e claro que a Constituição pensa nessa questão de invasão, muito mais em uma guerra, algum tipo de intervenção estrangeira, né? Mas os americanos colocam que hoje o que acontece com os imigrantes indocumentados, com as gangues, como a gangue Tren Aragua, por exemplo, da Venezuela, é uma invasão estrangeira, é a Venezuela fazendo uma guerra, por exemplo, colocando a atuação das suas gangues nos Estados Unidos. Então isso já abriria o princípio de ser utilizada a revogação do direito de habeas corpus. Então, a ideia é que o assessor fala que isso é permitido em tempos de invasão e isso está sendo considerado pelo governo Trump. Olha, por mais que a gente tenha denúncias, né, dos democratas principalmente, de detenções violentas e tal, não acho que vá chegar ao ponto dos americanos cancelarem o direito de habeas corpus, até porque existem os freios e contrapesos de uma democracia. Penso eu que a justiça americana não veria com bons olhos o argumento que uma invasão estrangeira de imigrantes poderia ceder esse direito para o governo americano. Mas já está sendo ventilado aí pelos Estados Unidos. Enquanto isso, galera, temos também hoje uma reunião super importante, talvez a mais importante da semana, né? Já que é sábado, último dia da semana, entre China e Estados Unidos, Scott Bessent e o principal representante chinês que lida sobre as questões econômicas. E claro que o tema é a redução das barreiras alfandegárias, a redução das tarifas, tentar amenizar essa guerra comercial. Hoje, a guerra se estabelece com os Estados Unidos taxando os chineses em 145%, em até 245% em alguns casos, e os chineses em 125%. O Trump já anunciou que por ele reduziria em 80%, mas vai estar na mão do Scott Bessent, e colocou que as perspectivas são ótimas. China também coloca que aceita negociar com os Estados Unidos, só que se eles vierem com política de coerção, de colocar contra a parede, a China simplesmente se retira das negociações e a guerra comercial continua. São duas grandes potências querendo colocar que são os países que vão ditar os rumos da economia internacional. Os americanos com as suas taxações e os chineses com as suas respostas. Não acho que vai ser uma reunião fácil aí para os dois lados, né? Mas a expectativa é de uma queda das barreiras alfandegárias, assim espero, porque uma guerra comercial não faz bem para ninguém. E o Trump, ele começou a fazer já alguns acordos, sendo que o primeiro acordo se deu com o Reino Unido. Só que olha que interessante, né? O Reino Unido, ele tinha um déficit comercial com os Estados Unidos, então a tarifa aplicada foi de 10%. Depois das negociações, o Reino Unido prometeu que vai aumentar a compra de produtos, vai tentar criar um ambiente melhor de negócios ali para os Estados Unidos, mas o Trump não revogou a tarifa de 10%. Ele só reduziu em alguns produtos específicos, né? Vai ter uma maior circulação de alguns produtos específicos. Porque ele deixou bem claro, a relação que existia era injusta. Então os Estados Unidos, salvo raríssimas exceções, vai taxar minimamente 10% todos os países. Enquanto isso, galera, temos também hoje a presença de figuras ilustres na Ucrânia, que foram até por uma ferrovia, né, por um trem. Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, Donald Tusk, chefe de governo da Polônia, Emmanuel Macron, presidente da França, e temos também a figura do Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Essas quatro figuras, que são hoje, né? Claro que a Polônia ela tem uma importância geopolítica menor, mas do ponto de vista militar, até pelo aumento dos gastos e por estar na proximidade ali com a Ucrânia, sendo o país que mais recebeu refugiados ucranianos, no contexto de guerra a gente pode colocar também com uma liderança importante, vai? Geopoliticamente falando para a União Europeia talvez não, mas no contexto guerra Rússia-Ucrânia, claro que tem uma significância bem legal. E esses quatro líderes foram em direção a Kiev bem no dia seguinte ao dia que foi celebrado o dia da vitória para a Rússia, né? Que teve aquela grande celebração, chefes, líderes internacionais. É óbvio que isso é simbólico. Tanto que, por exemplo, os líderes, eles fizeram questão, né, de participar de como se fosse uma espécie de cerimônia, depositando flores em um memorial na Praça da Independência, homenageando, né, os soldados ucranianos que morreram em meio aos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Professor, e o que eles estão fazendo na Ucrânia? Demonstração de apoio,
Todos eles falaram que vão aumentar os seus gastos militares direcionados à Ucrânia, mesmo com a possibilidade de saída, menores apoios ali dos Estados Unidos, mas principalmente para pressionar por um cessar-fogo. Segundo a declaração conjunta, até que o Putin aceite um cessar-fogo duradouro, nós aumentaremos a pressão contra a máquina de guerra da Rússia. A Ucrânia deve prosperar como nação segura, protegida e soberana dentro das suas fronteiras, que devem ser reconhecidas internacionalmente. Acho bonito, né? Beleza, não acho que esteja errado, mas a questão é, o que são fronteiras definidas e seguras internacionalmente? A Crimeia faz parte dessa fronteira, que foi invadida pela Rússia? A região hoje que é dominada de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson? É muito difícil ter esse estabelecimento. E é aí que moram as principais discussões. Porque o Friedrich Merz, por exemplo, que novamente, né, ele substitui Olaf Scholz, que foi muito ruim, tanto internamente, mas principalmente externamente, diplomaticamente. A Alemanha, galera, durante os tempos de Olaf Scholz, praticamente desapareceu como ator geopolítico importante. Ele quer retomar esse protagonismo alemão. E ele já falou que se a Rússia não aceitar um cessar-fogo, a Alemanha aumentará as sanções. E por que não? Até cederá equipamentos como até os próprios mísseis Taurus, que a Ucrânia tanto pede desde o início do conflito. Além disso, vai ter uma reunião virtual também para discutir a chamada coalizão dos dispostos, né? Ou seja, os países que estariam dispostos a colocar suas tropas em solo ucraniano. Professor, então, ó, o Trump falou que está cansado, que quer um cessar-fogo de 30 dias. O próprio Estados Unidos falou que a Rússia pede muitas coisas. O Marco Rubio falou isso, né? E aliás, o J.D. Vance. E tá difícil fazer um estabelecimento das relações. Agora vem a União Europeia falando também um cessar-fogo de 30 dias. E aí, a Rússia vai aceitar? Peskov, que é o porta-voz do Putin, respondeu. E falou que sim, poxa, os russos estão mais do que dispostos para fazer a paz. Nós estamos fazendo tudo o possível pela paz. Quem não quer são os ucranianos. Por isso que a gente tem que continuar com a nossa operação militar especial. Aparentemente, pelas declarações dele, a Rússia reduziu até os pedidos para o estabelecimento de um cessar-fogo. Porque antes ele falava que tinha para um cessar-fogo, né? Um governo provisório em substituição ao Zelensky, tinha que ter o reconhecimento que a Crimeia, por todos os países, é um território da Rússia, a Ucrânia deveria ter a promessa que não participaria da OTAN. Aparentemente, agora, ele aceita só um cessar-fogo com os europeus, não repassando armas e também não treinando militares para colocar em solo ucraniano. Porque ele alega, então beleza, a gente faz um cessar-fogo, a gente não ataca os ucranianos. Isso é dar tempo para os ucranianos se armarem e fazer um contra-ataque contra a gente. E até, de novo, fazer a referência ao acordo de Minsk, que os russos se sentem muito traídos com isso. Porque lá, quando a Rússia invadiu a Crimeia e poderia invadir Donbás, a Alemanha, França mediaram, junto com a Ucrânia e com a Rússia, o acordo de Minsk. A Ucrânia prometeu que que daria um pouco mais de autonomia para os russos que viviam em Donbás e a Rússia não incentivaria o separatismo. A própria Angela Merkel colocou que o acordo de Minsk foi só um tempo para a Europa conseguir armar mais os ucranianos contra os russos. Então a Rússia fala que não aceita mais esse tipo de proposta, mas que enquanto a continuar o envio de armas e equipamentos europeus em direção à Ucrânia. E aí, pessoal, acho que depois de toda essa pressão da União Europeia, dos Estados Unidos, o cessar-fogo está mais próximo? E para finalizar, pessoal, notícias preocupantes, porque nós tivemos a Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, que, claro, tem acesso às informações de inteligência e tal, percebendo algumas movimentações, no mínimo, diferentes no território da Rússia. Segundo os Estados Unidos, isso foi divulgado no dia 8 de maio, hein? A Rússia vai fechar o seu espaço aéreo sobre o campo de Kapustin Yar, que fica ali em Astrakhan, do dia 12 ao dia 5, aliás, do dia 12 de maio até o dia 13 de maio. Professor, beleza? São testes, em contexto de guerra. Sabe o que os americanos estão suspeitando? Segundo informações da sua inteligência, um grande ataque aéreo está previsto, e se a gente for traçar uma espécie de similaridade, é mais ou menos a mesma distância que o míssil Oreshnik, o míssil balístico, que poderia ter ogivas nucleares, não teve, claro, mas atacou os ucranianos num passado recente. Então pode ser que a Rússia esteja planejando um novo ataque com um Oreshnik, até numa demonstração de poder em meio às negociações do cessar-fogo. Será, pessoal, que vai rolar? Se vocês curtiram o vídeo, então, galera, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.